Afinal de contas, quem pode se aposentar hoje com 60 anos de idade? Será que isso ainda é possível depois da reforma que trouxe tantos prejuízos para os segurados? Vamos ver comigo. Meu nome é Letícia, sou advogada e aqui no Solução Jurídica o nosso objetivo é levar o direito para vocês de forma gratuita para vocês compreenderem e assim ficarem bem antenados. O que a gente vai trazer aqui para vocês é quais são os tipos de aposentadoria que existe hoje, que ainda é possível que as pessoas se aposentem com 60 anos de idade. A primeira situação que a gente vai trazer aqui para vocês, na verdade, é para vocês entenderem como que funcionava a aposentadoria por idade antes da reforma, quem de fato se aposentava com 60 anos antes da reforma. Então, as mulheres, elas poderiam se aposentar com 60 anos de idade, desde que cumprido os 180 meses de contribuição, a carência. Já os homens, eles se aposentavam um pouquinho mais tarde, com 65 anos de idade, cumprindo aí o mesmo tempo, o mesmo prazo de carência, 180 meses. A gente sabe que aumentou um pouquinho, a pessoa vai demorar um pouquinho mais para se aposentar. E no caso das mulheres, essa é a mudança que teve. As mulheres vão se aposentar por idade, com 62 anos, cumprindo aí os 180 meses de contribuição. Já os homens vão se aposentar com 65 anos, então para eles a idade não mudou. Mas o que a gente quer saber é quem pode se aposentar com 60 anos, É isso que nos interessa. Não é que a reforma veio e acabou com tudo. Não, existe o chamado direito adquirido. Então, se você cumpriu os requisitos até novembro de 2019, você pode se aposentar pela regra antiga. Mesmo que veio a reforma, teve mudança, mas se você preencheu os requisitos para receber a aposentadoria pelas regras antes da reforma, então é perfeitamente possível. A primeira que a gente vai ver aqui é a aposentadoria por tempo de contribuição com direito adquirido, ou seja, você preencheu os requisitos até 13 de novembro de 2019. Para as mulheres, elas deveriam cumprir 30 anos de contribuição, já os homens, um pouquinho mais, 35 anos de contribuição. Então, sem idade mínima. Portanto, se você preencheu os requisitos e ainda não correu atrás dessa aposentadoria que você tinha direito já lá em 2019, esse é uma possibilidade. Temos também nossa segunda forma de aposentadoria por pontos, também com as regras do direito adquirido, cumprindo os requisitos até 13 de novembro de 2019. O tempo de contribuição é o mesmo, 30 anos para as mulheres e 35 anos para os homens, sem idade mínima. Não tem idade mínima para receber a aposentadoria por pontos. Então, nessa aposentadoria, você somando a idade mais o tempo de contribuição e dando 86 pontos para as mulheres e 96 pontos para os homens, lá em 2019, você já conseguiria se aposentar. A aposentadoria especial também com o direito adquirido. Se você cumpriu 15, 20 ou 25 anos de contribuição exposto a agentes nocivos ou perigosos, você consegue receber a aposentadoria especial e não precisa ter idade mínima. Então, a pessoa aí, às vezes, tem 40 e poucos anos e trabalhou 25 anos exposto a agentes nocivos, Receber insalubridade, por exemplo. Essa pessoa tem direito de receber a aposentadoria especial. Esses dias mesmo, a gente deu entrada aqui com a aposentadoria especial para um cliente nosso, que ele já poderia ter se aposentado em 2019, mas ele continuou trabalhando e não sabia que ele tinha esse direito. Aí a gente analisou aqui a documentação dele e viu que ele já poderia ter se aposentado naquela época. Então, por isso que eu digo, você que está me assistindo, presta atenção nessas regras, porque se você se encaixar em alguma delas, às vezes você já poderia estar recebendo uma aposentadoria, mas ainda não foi atrás, ainda não conversou com ninguém sobre isso, Por isso é bom buscar um advogado da sua confiança para analisar, fazer um planejamento previdenciário, porque às vezes você já tem o direito, mas ainda não foi atrás. A nossa outra possibilidade de aposentadoria é a regra de pedágio de 50%. Mas essa regra segue a regra de transição, ou seja, as regras de transição é para aquelas pessoas que começaram a contribuir antes da reforma, antes do dia 13 de novembro de 2019, mas não tinham nessa data o direito de se aposentar ainda, Então elas começaram a contribuir, vamos supor, em 2010, 2015, seja qual ano for, mas antes da reforma, mas daí até o dia 13 de novembro de 2019 ela ainda não tinha preenchido os requisitos para poder se aposentar.
Então, por isso que a gente chama de regra de transição, porque ela pega a pessoa que começou a contribuir antes, mas vai se aposentar depois. E quais são os requisitos aqui para essa regra de pedágio de 50%? O mínimo de contribuição em 13 de 11 de 2019 tem que ser mais ou igual a 33 anos para homens ou mais de 28 anos para mulher. E não tem idade mínima, por isso que a pessoa, se cumprir esse requisito aqui do tempo de contribuição para homem, mais de 33 anos e para mulher, mais de 28 anos, aí já consegue se aposentar, seja qual for a idade. Então, gente, essa regra de pedágio de 50% só vai valer para as pessoas que estavam há menos de 2 anos de se aposentar na data em que a reforma entrou em vigor, na data do dia 13 de 11 de 2019. Porque o requisito para a mulher se aposentar no tempo de contribuição é 30 anos. Ela tinha que ter pelo menos 28 anos para conseguir pegar essa regra aí do pedágio de 50%. Para homem, né, a regrinha é de 35 anos, então ele tinha que ter pelo menos 33 anos de tempo de contribuição para conseguir pegar essa regrinha do pedágio de 50%. Então vamos supor, o João, ele tinha 34 anos de contribuição no dia 13 de 11 de 2019. Aí faltava um ano para ele se aposentar só, né? Já que o requisito é 35, ele tinha 34, faltava muito pouco. Nesse caso, ele vai ter que cumprir um pedágio, né, de 50% do tempo que faltou para atingir 35 anos. Então, no caso, ele já tinha 34 anos, faltava um ano. 50%, né, é a metade. Então, metade de um ano, 6 meses. Então, o João ele teria que cumprir mais um ano, pois era isso que faltava mesmo, e o pedágio do que estava faltando. Se o que estava faltando era um ano, a metade disso é 6 meses, 50%. Então, o João, para receber essa aposentadoria pela regra do pedágio de 50%, teria que cumprir um ano e 6 meses a mais. A gente também tem outra regrinha aqui de pedágio de 100%. Também é uma regra de transição para quem não preencheu os requisitos ali em novembro de 2019. Aí essa regra aqui dela não é tão vantajosa assim. A pessoa vai pegar ali quanto tempo que ela tinha de contribuição em 2019 e ela vai ter que cumprir um pedágio de 100% do tempo que faltava para atingir aquele período ali de 35 anos para homem ou 30 anos para mulher. Nessa regra tem a idade mínima de 60 anos para homem e 57 anos para mulher. Aí, por exemplo, o Pedro. O Pedro ele tinha 55 anos de idade e 32 anos de tempo de contribuição no dia 13 de novembro de 2019. O Pedro ele vai precisar de mais 6 anos de contribuição para se aposentar. Por quê? De 32 para 35, temos 3. E o pedágio não é de 50%, é de 100%. Então, 3 mais 3, porque é 3 anos que faltava mais os 3 anos, porque é o pedágio de 100%, ou seja, é 100% daquilo que estava faltando. Então, se estava faltando 5 anos, vai ter que cumprir 5 anos mais 5 anos. Então, essa regra é meio complicada mesmo. A gente tem também essa regra da fórmula progressiva. Também é uma regra de transição. Quais são os requisitos? Mínimo de contribuição fixo, 35 anos para homem, 30 anos para mulher. A soma de pontos progressivos, em 2023, esses pontos tá 100 para homem e 90 pontos para mulher. E não tem idade mínima, por isso a pessoa consegue se aposentar com 60 anos. Aí vamos ver aqui para a mulher, né? Para alcançar os 90 pontos, que é o que está em 2023, ela precisa ter 60 anos de idade mais 30 anos de contribuição ou 59 anos de idade mais 31 de contribuição. Então, vocês estão vendo que soma a idade da pessoa com o tempo de contribuição. Tem que alcançar os 90 pontos, aí ela conseguiria se aposentar. Para os homens, em 2023 a gente está com 100 pontos. Então, ele precisa de 60 anos de idade mais 40 anos de contribuição. Essa regra aqui para os homens é meio difícil, porque são muitos anos de contribuição que ele precisaria ter. Então, talvez não seja tão vantajoso assim. Temos também a aposentadoria especial pela regra de transição. Os requisitos: 86 pontos e 25 anos de exposição a agentes nocivos e não tem idade mínima. Então, você soma a sua idade com o tempo de contribuição, tem que ser tempo efetivo de 25 anos exposto a agentes nocivos à sua saúde, né? Então, nesse caso, alcançando os 86 pontos, você consegue se aposentar, não tem idade mínima, tem que alcançar os pontos. A gente tem aqui alguns exemplos: 61 anos de idade e 25 anos de contribuição,
exposto a agentes nocivos, 60 anos de idade, mais 25 de contribuição, mais 1 ano de comum. Então, a gente entende que você pode somar o seu tempo de exposição, tem que ser ali, nos casos das pessoas que ficaram expostos a agentes cujo prazo é 25 anos. Tem que ser 25 anos ali, exposto a agente nocivo, mas você pode estar acrescentando o tempo comum, tempo que você não ficou exposto a agente nocivo, pode estar acrescentando nessa soma para alcançar a pontuação. Aí você pode até se aposentar com uma idade menor. E temos as aposentadorias da pessoa com deficiência, né? Aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência. Essa aposentadoria, ela não é muito conhecida, as pessoas acham que a pessoa tem que estar com uma deficiência ali muito grande para poder receber esse benefício, mas não. Se você tem aí no seu trabalho alguém que trabalha como PCD, a pessoa já consegue futuramente receber essa aposentadoria da pessoa com deficiência. Mas daí a gente vai ter graus de deficiência. A deficiência grave, moderada e leve. A deficiência grave, você precisa de tempo de contribuição 20 anos para a mulher e 25 anos para o homem. A deficiência moderada, 24 anos para a mulher e 29 anos homem. E a deficiência leve, 33 anos para homem e 28 anos para mulher. Não tem idade mínima. E a aposentadoria da pessoa com deficiência daí por idade. O requisito é a idade mínima, 55 anos para mulher e 60 para homem, e 15 anos de carência na condição de pessoa com deficiência. Nós temos inúmeras formas de aposentadoria, essas são só aquelas relativas à pessoa que consegue se aposentar ali com 60 anos de idade, seja pelas regras de direito adquirido, seja pelas regras de transição, então é perfeitamente possível. Fique atento se você não está comendo barriga, se você já não tem direito de se aposentar e está aí só trabalhando, só esperando, mas o seu direito já está aí. Então, fica ligado nisso. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar uma curtida para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e vai mandar para mais pessoas. Não deixe de se inscrever também para não perder nenhuma novidade que a gente posta aqui toda semana nesse canal. E se você tiver alguma sugestão, alguma dúvida, né? Deixe aí nos comentários que a gente vai te responder o mais rápido possível. Então é isso, pessoal. Até mais e fiquem com Deus.